Olá, amigos e irmãos. Desde já agradeço aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Ele é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo fazer nesse canal, ao qual deu o nome de Verso a Verso, que é uma tradução bem direta, literal ali, do Lectio Continua, que talvez seja um método de ensino das escrituras ou de pregação, também chamado de pregação expositiva, que muitos não estejam acostumados a ver. Eu vou tentar fazer isso com as Sagradas Escrituras no sentido da gente estudar livros dela. Pretendo começar com o livro de Êxodo. A gente vai ver hoje, nesse primeiro vídeo, do verso 1 ao verso 15. Então, assim, peço àqueles que estão assistindo que critiquem, né? Como é o primeiro vídeo, não tenho muita experiência com essa parte. Então, se o áudio não estiver bom, o ângulo, o vídeo ou a forma não estiver tão atraente, digamos, que os amigos e os ouvintes, vocês critiquem aí, façam aí nos comentários para que a gente possa melhorar. Para receber as notificações, claro, vocês já sabem como é que é, só ativar o sininho, e se acharem bom, se isso for edificante para vocês, se trouxerem algum benefício à explicação, eu peço que compartilhem. Assim me incentiva a fazer mais. Afinal, se não houver público, não tem por que fazer esses vídeos. Meu nome é Shirley, eu já quase ia se esquecendo de me apresentar. Eu sou reformado, né, por assim dizer, como alguns preferem, calvinistas, muito embora a cosmovisão reformada ela não fique ali limitada aos 5 pontos do calvinismo, mas muitos se identificam dessa forma. Eu não vejo problema algum. Eu moro na cidade de Iquié, cidadezinha aqui no sudoeste baiano, e sou também presbítero lá dessa igreja, a igreja IBU. Mas de antemão vamos começar. Eu não vou ler todo o texto aqui, o capítulo 1 do Êxodo, do verso 1 até o 15, para o vídeo não ficar muito extenso. Então, à medida que nós formos falando aqui, a gente vai lendo. Então, o que a gente tem aqui, em resumo, nessa primeira parte, é que do verso 1 ao verso 7 ali, nós vamos ter a bondade de Deus para com Israel e multiplicá-los no Egito. A história anterior a isso, eu creio que os irmãos e os amigos já conheçam, que é quando José tem aqueles sonhos, os irmãos levam ele, né, e acabam vendendo para o Egito como escravo. Lá Deus vai fazer com que ele seja preso, ficou bastante tempo preso. Ele vai dar a revelação de alguns sonhos ao faraó e assim se torna governador do Egito. O segundo ali no comando do Egito. E aí, após esse período, depois que José vai morrer, vai acontecer algumas coisas que nós vamos ver no decorrer dessa primeira parte. Então a gente tem a bondade de Deus a multiplicá-los ali no Egito, do verso 1 ao verso 7, a maldade dos egípcios para com os hebreus, que vai oprimir eles e escravizar. Isso ocorre ali entre o verso 8 e o verso 14, e a matança dos filhos dos hebreus ali até determinada idade, que vai ocorrer entre o verso 15 e o verso 22. Então, assim, o Egito castiga os hebreus, e mais tarde eles que vão ser castigados, por assim dizer, por Deus na sequência que ocorre. Então a gente começa com o verso 1, com a narração do nome dos 12 patriarcas. Vamos lá. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram em Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família.
Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asper. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Esse verso ele está de acordo também com o que nós vemos no relato bíblico de Gênesis, lá no capítulo 46, verso 27. Aqui eles são chamados de patriarcas, como também está de acordo com a narrativa bíblica lá em Atos 7:8, que fala o seguinte: e deu-lhes a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e a Isaque a Jacó, e a Jacó aos 12 patriarcas. Então eles são chamados de patriarcas aqui. Uma outra coisa interessante também é que este era o número exato das nações pelas quais a terra foi povoada, de acordo com o relato de Gênesis 10. Vocês voltarem lá em Gênesis 10, é um tanto grande, a gente também não vai ler aqui, mas vocês podem conferir depois. É o mesmo número das nações que povoaram a terra. Esse também está de acordo com o relato de Deuteronômio 32:8, que diz da seguinte forma: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, como Moisés observa então aqui no Êxodo. Mas a gente vai ver então aqui que a partir do verso 6, que há um aumento muito extraordinário, grande, dos números de hebreus. Após aqueles 70 chegarem, a gente poderia até conjecturar de que, humanamente falando, 70 pessoas dentro de uma nação tão rica, tão grande, poderosa como o Egito, talvez eles pudessem definhar ao invés de crescer. Mas lembrando que Deus havia prometido que Abraão teria uma descendência numerosa, incontável, e isto ocorre ali em um ambiente que ele girou, ou entre ser assim, um ambiente um tanto talvez hostil, pouco hostil no início, lembrando que eles foram para lá por causa da fome, da seca. Lá eles vão prosperar através principalmente de Deus abençoando José, José abençoando o Egito, por assim dizer, Deus utilizando José para abençoar o Egito. E após a morte de José, esse ambiente vai se tornar bastante hostil para os hebreus. Mas vamos continuar, verso 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Toda aquela geração inicialmente dos 70 que foram para lá, aquela geração gradualmente, e aqueles que tiveram os filhos e cresceram em outras famílias, aquela geração gradualmente ela morreu, ela foi extinta. Tanto quanto também os irmãos de José que desceram também ao Egito. Talvez os filhos de Jacó ali tenham morrido por volta da mesma época, porque não havia diferença maior do que 7 anos entre eles, com exceção de Benjamim, que tinha um pouco mais. Então a gente pode conjecturar, essa é uma conjectura, claro, de que eles tenham morrido ali mais ou menos na mesma época. A questão é que eles vão crescer de forma assustadora. A gente vai ver mais à frente que isso preocupou bastante os egípcios, e que a morte de José e o esquecimento daquilo que José fez, isso vai causar danos terríveis aos hebreus. Há uma coisa interessante que a gente via nós vamos ver mais à frente, é que quando o povo hebreu está sendo, digamos, doutrinado, educado, a ordem sempre de Moisés é que eles não deixem os contos serem perdidos, as histórias sobre Deus serem perdidas, e que o conselho de Moisés, ou a ordem de Moisés, é que o povo
os pais, digamos, eles vão com seus filhos e ensinando tudo aquilo que foi aprendido e passado, para que as histórias não fossem esquecidas, para que permanecessem sempre claras na mente, para que eles aprendessem sempre. É um método que Moisés utiliza e que ele vai também passar durante algumas gerações de repetição. O que parece aqui é que isso não ocorre com esses hebreus que estavam no Egito, porque à medida que aquelas gerações, aquelas pessoas iam morrendo e outras nascendo, aquilo que José havia feito na terra do Egito, que Deus havia feito através de José, parece que não vai sendo repassado e eles vão se esquecendo. Daí o motivo porque muitos não conheciam ou não sabiam daquilo que Deus tinha feito através de Moisés no Egito. No verso 7 nós temos o seguinte: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Aqui é um dos motivos pelo qual os egípcios começaram a se preocupar. A gente vai ver mais à frente que eles tinham medo de que os hebreus se rebelassem contra eles. Aqui é uma parte já da promessa de Deus de que Abraão teria uma descendência bastante numerosa com Maria do Mar. Então o texto fala que eles foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, grandemente se fortaleceram. Só que durante esse período de aumento, um novo faraó sobe ao trono. A gente vai ver quem foi esse faraó mais à frente, um possível nome para esse faraó mais à frente, porque não é certo que tenha sido esse indivíduo, mas a gente vai ver um pouco mais na frente. Então o povo hebreu aqui, eles crescem em número, possivelmente já ultrapassava, ou se não ultrapassava, chegava perto ali do número dos nativos egípcios, e isso também ocorria na terra de Gósen. A gente vai ver também mais à frente que este foi um local que ficou estabelecido pelos egípcios para que o povo hebreu ficasse. Tanto que quando ocorreu as pragas, lá quando Moisés e Arão foram por ordem divina e que as pragas foram impostas ali ao Egito, na terra de Gósen, essas pragas elas não foram até lá, a cidade não foi afetada. Mas eu queria chamar a atenção também para uma coisa. A gente vê, e é comum nós falarmos isso, que isso ocorreu no período de 430 anos. Só que alguns historiadores dizem que eles chegaram a 600 mil hebreus mais ou menos. Alguns historiadores também informam um número aproximado de cerca de 1 milhão ou 1,5 milhão de pessoas que tenham saído do Egito quando Moisés os levou, quando Moisés os libertou. Lembrando que ali não foram somente, na saída, não foram somente hebreus, israelitas. Muitas outras pessoas de outras nações, digamos, pegou carona com o povo hebreu. Mas eu queria trazer aqui uma nota de Flávio Joséfo, que é um historiador. Se eu não estiver enganado, ele viveu ali no ano 70 depois de Cristo. Ele vai falar sobre esse período de 430 anos. Eu vou ler para os amigos aqui, está no capítulo 6, na página 150, artigo 96. Para quem não conhece, esse é o livro Flávio Joséfo, A História dos Hebreus. É um livro relativamente grande, mas uma fonte histórica bastante riquíssima. Ele diz o seguinte: os israelitas saíram do Egito no mês Xântico, ou Nissan, a dias 15 da lua, 430 anos após nosso pai ter vindo à terra de Canaã. Interessante, 430 anos, não que eles permaneceram lá cativos, mas 430 anos depois que Abraão ter ido à terra de Canaã, e apenas 215 anos após Jacó ter chegado no Egito. Então o período de 430 anos é desde quando Jacó foi
Abraão foi a Canaã a primeira vez, e 215 anos após eles terem descido ao Egito. Moisés tinha 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado. José havia pedido para que os ossos dele fossem retirados, levados de lá. Então nós temos um período de 430 anos, desde que Abraão vai até Canaã, e 215 anos que se passam ali de escravidão, desde que Jacó desce ao Egito. Mas vamos retornar, então agora a gente vai para o verso 8. Entremente se levantou um novo rei ao Egito, e que não conhecera a José. Ele disse ao povo: eis que os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes do que nós. Eia, usemos de astúcia para que eles não se multipliquem, e caso que, vindo a guerra, se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Interessante. Esse novo faraó que se levanta, o termo faraó significa, no início, grande casa. Depois ele tem mais um status de governante mesmo, mas inicialmente o termo significava, se não estiver enganado, grande casa. Mas o que nós temos aqui é que agora a terra que foi bênção para Israel, no período em que eles estavam de seca ali, de fome, muita miséria, esse local que ao início ele é um local de bênção, digamos assim, agora ele vai tornar-se um lugar de servidão. Esse faraó que se levanta agora, e como eu havia falado lá no início, o nome, esse faraó pode ter sido Amoses, que viveu no período de 1552 a 1527. Ele é o primeiro rei da 18ª dinastia que expulsou os Ixos, que foram os primeiros governantes semitas do Egito no período entre 1720 e 1580. Então, esse faraó agora levanta-se, né? Ele torna-se o governante, e ele não conhece a José. Talvez, mais uma vez uma conjectura, pelo motivo que eu falei anteriormente, de que o povo não levou adiante as histórias, não passou para os seus descendentes as histórias sobre José e o que Deus havia feito na terra do Egito através de Moisés, e é bem possível que este faraó não conheceu a José por causa disso. E aí ele se mostra preocupado. Eis que os filhos de Israel são mais numerosos e mais fortes. Ele temia, na verdade, que o povo hebreu crescesse de tamanha forma que, sobrevindo a guerra, e essas guerras eram comuns naquela época, a gente vai ver mais à frente, até a tomada de Canaã, houve muitas guerras, muitas mortes, que deixaria muitos filmes de guerra aí, a ver navios. Mas esse é um ponto que nós vamos ver mais à frente. Vamos desmistificar algumas histórias sobre Deus dizer que os homens não podem andar armados, ou que não devem ir à guerra, como algumas religiões pregam, o que não é muito verdade. Mas isso é um assunto mais à frente. Mas ele fala: ei, usemos de astúcia para com eles. E caso vindo a guerra, se ajunte com nós e peleje contra nós e saia da terra. Só que aí o que acontece é que Faraó julgava ali estar sendo muito astucioso com o povo. De que maneira? Eles começaram então a tratar a Israel de forma diferente do que ocorria até então. Nós temos algumas razões para isso. A gente vai a partir do verso 11 daqui a pouco, mas até lá vamos ver o que é que Faraó achava, ou alguns motivos pelo qual eles maltrataram a Israel. Primeiro, eles são representados como estando em maior número e sendo mais poderosos do que o egípcio. Certamente
não era bem assim. Se a gente vê a história, a gente vê que em momento algum o povo hebreu procurou qualquer tipo de atrito ali enquanto estavam no Egito, e até mesmo depois de escravizados, eles não procuraram nenhum tipo de atrito com os egípcios, no sentido de pelejar. Mas mesmo assim o rei resolveu oprimi-los e fez com que o povo todo egípcio ali pensasse da mesma forma, que eles eram um mal para o Egito e que poderiam se levantar contra eles. O segundo ponto que é deduzido também pelo rei egípcio ali, pelo faraó, é que se ele não tivesse cuidado, os hebreus poderiam tomar o governo. Ou, como eu já disse, em tempos de guerra, que eles poderiam se aliar ao povo que viesse em guerra contra os egípcios, e os israelitas ali se juntassem com ele e fossem contra Israel, ou contra o Egito. Eles eram bastante numerosos, então isso preocupava o povo egito. Se a gente observar essa questão de perseguição contra o povo de Deus, ela não vai ser, ela não vai parar por aí, digamos assim. Mais lá na frente, a gente vai ver também depois na época dos reis, dos juízes e dos profetas, que isso vai continuar ocorrendo. O fato é que eles tomam, o Egito aqui toma essas premissas, digamos assim, como uma desculpa para tratar mal o povo israelense, para tratar mal o povo hebreu. E o que é que vai acontecer? Verso 11. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. O povo egito, ao que eu dei uma pesquisada, não era, digamos assim, muito trabalhador, por assim dizer. Se alguém tiver alguma informação a esse respeito, seria bom colocar nos comentários. Mas o que eu vi em alguns comentários é que eles não eram muito trabalhadores, eram um tanto preguiçosos. E aí eles colocaram os hebreus para trabalhares de trabalhos forçados. É provável que isso também não tenha ocorrido assim de imediato. Em que sentido? Ou a partir de hoje vocês vão trabalhar forçadamente. Não foi isso. O que é provável é que isso tenha também acontecido de forma gradativa. E aí, o que é que acontece? Eles edificaram, inicialmente, né, eles edificaram os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Eu vou ler aqui uma pequena parte para os irmãos entenderem. Esse é um comentário que está na Bíblia de Genebra. Ela fala o seguinte: essas cidades que serviam de celeiros para guardar as provisões agrícolas e suprimentos militares localizavam-se na estratégica região do Delta, o Delta do Nilo, né, também conhecido. Pitom estava localizada provavelmente na atual Tel Arrabat ou Tel Amaksuta, e Ramsés é identificada como atual Cantir. Então, eles utilizaram ali os hebreus para construir essas cidades, e lembrando que quando a gente fala de cidade aqui no Velho Testamento, a gente vai ver também isso um pouco mais à frente, nos livros posteriores, é que normalmente quando se trata do termo cidade, elas eram cercadas de muros. A gente vai ver depois lá a cidade de refúgio, quando havia alguma morte, algum assassinato de forma intencional ou não, tinha o vingador do sangue, as pessoas, os assassinos, por assim dizer, poderiam fugir para essas cidades, e normalmente elas eram fechadas, elas tinham muros. Então eles construíram essas cidades, inicialmente essas cidades, para os egípcios. E o Egito, através de seu governante, ele tinha um porquê de subjugar o povo. O que é que talvez ele esperasse com isso? Subjugando, né, os hebreus, os fazendo de escravos.
Eles tomaram cuidado de manter os pobres. O povo hebreu ali, durante o período que está escravizado, ele se torna um povo pobre, é cobrado deles pesados impostos. A gente vê isso aqui no verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligires com as suas cargas. Ali eles, não somente cargas no sentido de eles trabalharem, mas também cargas no sentido de impostos. Então eles permaneceram pobres, para que não prosperassem mais ainda. E aí, deixando eles então cada vez mais escravos. Ao que parece, como eu falei anteriormente, é que os israelitas eram trabalhadores muito mais esforçados do que os egípcios. Então, Faraó teve ali a astúcia de mantê-los trabalhando constantemente. Principalmente em setores de construção, não somente na parte agrícola, mas também no setor de construção, digamos, na construção civil. É possível também que tenha sido os hebreus que tenham construído algumas pirâmides. Mais uma vez, isso também conjecturas. Então, eles tinham, como a gente vê no verso 10 e verso 11, eles tinham chefes que eram sobre eles, sobre os egípcios, sobre os israelitas, não somente para dar trabalho a eles, não somente no sentido de dizer o que eles deveriam fazer, mas também para oprimi-los. A ideia era de que, mantendo os escravos, oprimindo eles, fazendo com que suas vidas fossem, digamos, miseráveis, eles ficassem desgostosos com a vida e assim eles deixassem de prosperar até numericamente. É comum indivíduos, nações, a gente vê isso, a esquerda fazendo isso durante a história, em que as pessoas ali em estado miseráveis, elas não vão se preocupar em prosperar seus filhos, em ter filhos, em casar ou se dar em casamento. Elas se preocupam então com a sobrevivência. E esse é um dos pontos em que o faraó queria subjugar os hebreus. Então eles queriam quebrar o ânimo dos israelitas, roubando deles esse vigor, essa animosidade, tentar roubar deles o sentido de viver para que eles diminuíssem. Isso se deu então também arruinando a saúde dos hebreus, porque trabalhos forçados, a alimentação era somente o necessário para que eles tivessem força e energia para trabalhar. Desencorajá-los em relação a casamento, para que diminuísse então a quantidade de filhos. E de um modo até geral assim, ou no sentido um pouco mais distante, ele também pensava que dessa forma eles poderiam fazer com que os hebreus, alguns hebreus, não todos, claro, abandonassem seu próprio povo e se juntassem então aos egípcios. E em parte isso vai acontecer, que eles deixaram, alguns hebreus deixaram de servir ao Deus do povo hebreu, ao Deus de Israel, para servir a outros deuses. A gente vai ver isso em Juízes, no capítulo 24, verso 14, dizendo que eles serviram aos deuses do Egito. E também nós vamos ver em outra passagem, que é em Ezequias, no verso 28, de que Deus os ameaçou destruir ali, porque eles haviam deixado o Deus de Israel para servir aos deuses do Egito. Só que essa ideia de Faraó, ela, como a gente diz no ditado popular, ela não vingou, ela não prosperou. Porque ao invés dessas coisas acontecerem, ao invés da nação diminuir, do povo diminuir, deles não se casarem
deles diminuírem, o que o texto bíblico nos traz, a partir do verso 12, é que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aqui parece aquele ditado popular, né? De massa de boldo, de quanto mais bate, mais cresce. E parecia que quanto mais eles eram oprimidos, quanto mais eles estavam ali sob o jugo dos egípcios, mais o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com eles, de modo que eles cresciam mais e cresciam mais, ainda mais. E isso fez com que o povo egípcio e Faraó ali se preocupasse ainda mais. Tinha uma preocupação muito grande. Digamos que ele nem dormia preocupado com esse crescimento dos hebreus, pelos motivos que nós já citamos anteriormente. Então, verso 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Tirania. Por aqui a gente já tira, ou a gente já consegue imaginar como eram tratados o povo hebreu. A gente já falou anteriormente, mas só ressaltando. Aqui eles comiam pouco, somente o suficiente para ter energia para trabalhar. Eles recebiam chicotadas, eles eram xingados, maltratados, não recebiam roupas adequadas, trabalhavam embaixo do sol escaldante, provavelmente com pouca água também, pouco alimento. Mas seguimos. Verso 14 ainda. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviu. Eles utilizaram mesmo os hebreus como escravo. Aqui no sentido que a gente conhece hoje mesmo, de escravidão. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vê um pouco mais à frente, a gente vai ver em alguns outros livros, o termo escravos, ou aqui do hebraico doulos, alguns escravos tinham muitos direitos, ou determinados direitos, mas a gente não vai entrar nessa questão, a gente vai ver um pouco mais à frente, não vou entrar muito aprofundadamente. Eles tinham alguns direitos, tinham tempo de servidão, alguns poderiam se tornar escravos de forma voluntária, no sentido de que eles poderiam pegar algo emprestado e durante um tempo, se não conseguisse pagar, eles poderiam tornar-se escravos durante um período para quitar essa dívida. E se esse período vencesse, quando esse período vencesse, eles poderiam continuar escravos ou não, mas tinham determinados benefícios, determinadas, digamos, me foge a palavra agora, mas eles tinham alguns direitos, lembrei, tinham alguns direitos que a gente não vê aqui nessa parte. Aqui eles só comiam, só vestiam e só descansavam quando o governante egípcio ou aqueles que estavam sobre eles, seus chefes ali imediatos, permitiam. Na próxima parte nós vamos ver ali quando o faraó dá uma ordem para matar o povo, os filhos dos egípcios a determinada idade, e as parteiras vão desobedecer esta ordem. Mas isso fica para o próximo vídeo. Desde já eu agradeço. Façam os comentários se tiverem, correções se tiverem. Eu peço perdão aqui pelo alguns barulhos que estão acontecendo, não sei se vai incomodar, acredito que não, mas ainda estou arrumando aqui o ambiente. Se gostarem, passem para outros, compartilhem e se inscrevam no canal para que eu possa fazer outros vídeos, para que o YouTube, notifique outras pessoas e assim o canal cresça e eu possa fazer mais vídeos. Afinal, como eu disse, se não tiver audiência, eu não tenho o porquê dos vídeos. Então, muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo
nosso Deus Todo-Poderoso nos abençoe e a cada um que viu, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.